Pleura. Assim como diversos órgãos do corpo humano, os pulmões estão revestidos e protegidos por membranas. As membranas de tecido conjuntivo que revestem os pulmões são chamadas de pleuras. As pleuras estão dispostas em dois folhetos, a pleura parietal e a pleura visceral. A pleura parietal fica em contato direto com a caixa torácica e a pleura visceral fica em contato direto com os pulmões. Entre as duas pleuras existe um espaço virtual denominado cavidade pleural ou espaço intrapleural. Na cavidade pleural circula um líquido pleural que é importantíssimo para evitar o atrito entre os pulmões e a caixa torácica, permitindo que os pulmões deslizem suavemente sobre a caixa torácica durante a ventilação pulmonar. Além disso, o líquido pleural estabiliza os dois folhetos pleurais, deixando-os colados através de uma pressão negativa, e isso evita o colapso dos pulmões, mantendo-os sempre abertos e permitindo a entrada e saída do ar. Esta pressão negativa é denominada pressão intrapleural. A pressão intrapleural é a tensão que o líquido pleural estabelece entre as duas pleuras, mantendo os pulmões abertos no interior da caixa torácica. Esta pressão intrapleural é sempre negativa, cerca de 5 mm de mercúrio menor do que a pressão alveolar. Sendo assim, se na inspiração a pressão alveolar é cerca de menos 3 mm de mercúrio, a pressão intrapleural será de menos 8 mm de mercúrio. Na expiração, a pressão alveolar é de cerca de mais 3 mm de mercúrio, portanto, a pressão intrapleural será de menos 2 mm de mercúrio. O conhecimento da pressão intrapleural é importante para que você entenda as patologias pleurais, pois nos derrames pleurais e no pneumotórax teremos um aumento da pressão intrapleural, gerando compressão dos pulmões e falta de ar, que em alguns casos, como no pneumotórax hipertensivo, pode levar à morte. O líquido pleural é um ultrafiltrado do plasma sanguíneo que entra na cavidade pleural através dos capilares sanguíneos da pleura parietal e é reabsorvido pelos capilares linfáticos também da pleura parietal. Portanto, tanto a produção quanto a reabsorção do líquido pleural são feitas através da pleura parietal. O volume aproximado do líquido pleural é cerca de 1 a 20 ml nas cavidades pleurais e estes valores variam de acordo com o peso do indivíduo. Estima-se que estes valores sejam cerca de 0,1 a 0,2 ml por quilo, para que se tenha um cálculo aproximado da quantidade exata de líquido pleural de acordo com o peso da pessoa. A composição do líquido pleural é basicamente de proteínas plasmáticas e células brancas. As proteínas encontradas no líquido pleural são a albumina, o fibrinogênio e as globulinas, e os tipos celulares presentes ali são os linfócitos, os monócitos e as células mesoteliais. O derrame pleural é o nome dado ao acúmulo de líquido na cavidade pleural, provocado pelo aumento da produção de líquido pleural pelos capilares sanguíneos ou pela falha na sua reabsorção pelos capilares linfáticos. O líquido geralmente acumula nas porções basais da cavidade pleural e o sinal radiográfico clássico do derrame pleural é a ocultação dos seios costofrênicos. Pleurisia é o nome dado à inflamação das pleuras que pode ocorrer em infecções e em derrames pleurais. Isto pode gerar um espessamento das pleuras. O derrame pleural, numa radiografia de tórax, muitas vezes se apresenta como uma opacidade homogênea, podendo ser pequena, moderada ou grande, e esse líquido ser livre ou septado. Essa opacidade pode estar presente no ângulo costofrênico, na base pulmonar, na sua curva parabólica ou em todo o hemitórax, promovendo um aumento dos espaços intercostais, desvio da traqueia para o mediastino contralateral. Entre as principais causas de derrame pleural temos o aumento da pressão hidrostática capilar, redução da pressão coloidosmótica, aumento da permeabilidade vascular, alteração da drenagem linfática, passagem transdiafragmática de líquido peritoneal e numa análise bioquímica podemos diferenciá-los em transudato, onde comumente encontrado nas insuficiências cardíacas congestivas, síndrome nefrótica e na cirrose hepática, e nos exudatos, quando acompanha de inflamação ou inflexão ou neoplasias. O derrame pleural em uma radiografia de tórax pode aparecer de forma livre, provocando apenas um apagamento do seio costofrênico, indefinição do contorno do diafragma, porém derrames pleurais volumosos podem causar um velamento de todo o hemitórax e desvio de mediastino para o lado oposto. Derrame pleural interlobular, onde o líquido se acumula na cisura, num formato elíptico ou biconvexo. Derrame pleural subpulmonar podem passar despercebidos, pois moldam-se à superfície do diafragma, dando a sensação de cúpula elevada.
ou derrames pleurais loculados, que acumulam-se entre as superfícies pleurais parcialmente aderidas. Na imagem radiográfica a seguir, encontramos um velamento na base do pulmão esquerdo, porém esse velamento não oculta totalmente a pleura. Será que isso seria um derrame pleural? Isso pode ser confirmado numa radiografia feita em decúbito lateral, aonde agora facilmente podemos distinguir o nível hidroaéreo. Aqui nesta representação esquemática, podemos observar as diversas formas possíveis de apresentação do derrame pleural, que vão desde sinal da vela de barco ou da curva de Demoiselle, ou aqui no caso B, uma ocupação de toda a cavidade, ou no caso C, num pequeno derrame pleural que oblitera apenas o seio costofrênico. Na imagem a seguir, temos uma radiografia pulmonar normal, para relembrarmos o padrão radiológico dentro dos limites da normalidade, com os ângulos, os seios costofrênicos livres, e a seguir uma imagem agora de derrame pleural, onde tem a obliteração, o preenchimento, a perda do ângulo costofrênico esquerdo, demonstrando um derrame pleural. Aqui na imagem a seguir, encontramos um volumoso derrame pleural com o alargamento das costelas, possivelmente provocado por um ferimento com arma de fogo. Na imagem a seguir, um volumoso derrame pleural à esquerda e a presença do dreno intrapleural. Nesta imagem, um volumoso derrame pleural à direita, com desvio do mediastino para a esquerda e elevação das costelas ipsilateral. Nesta imagem, temos um velamento do ângulo costofrênico e da cúpula diafragmática esquerda, representada por um pequeno a moderado derrame pleural. Pleura, pneumotórax. Pneumotórax é a presença de ar no espaço pleural. Ele pode ser de forma espontânea, devido à ruptura de bolhas subpleurais, ou por uma fístula broncopleural. Traumático, penetrante ou não penetrante. Os principais achados são um espaço aéreo hipertransparente entre as duas pleuras, ausência de vascularidade, e o raio-x em expiração promove um aumento do volume relativo do pneumotórax. Nas radiografias a seguir, estaremos apresentando uma série de pneumotórax para vocês. Podemos encontrar também a presença de ar no tecido subcutâneo e entre as fibras musculares, denominada de enfisema subcutâneo, como podemos observar nesta imagem.